Oi, turminha. Vamos começar a trilha 2. E o tema dessa trilha é muito importante e acaba sendo também algumas inseguranças ou realmente a falta do conhecimento feito em algum curso de formação, que é sobre protocolos, é sobre estrutura de sessões. Então, independente da técnica que você vai aplicar, né, ou as técnicas, você precisa, de antemão, primeiro passo é entender a estrutura. Então, a aula hoje é sobre estrutura viva na sessão terapêutica. Então, abre aspas aí. Uma sessão sem estrutura é como navegar sem bússola. E uma sessão engessada é navegar sem olhar o mar. A estrutura viva, é o nome que nós damos, né? É navegar com técnicas, mas também com sensibilidade, certo? Então vamos lá, seguindo aí, como sempre, para direcionando todos nós nesta aula. Então, o que é uma estrutura viva? A estrutura viva é o coração da sessão terapêutica moderna. Não é um roteiro rígido, mas também não é improviso. Então, somente nesse parágrafo nós entendemos que eu nem posso seguir passo a passo como receita de bolo, né? Porque existe o outro à minha frente e ele vai trazer uma demanda, então não tem como eu tentar encaixar, né, de qualquer maneira, de uma forma ineficiente ou eficiente, não interessa, mas existe ali as possibilidades e é assim que funciona a terapia de intervenção toda hora da demanda, da narrativa, do estado emocional do nosso interagente. Então, é o equilíbrio entre o planejamento técnico e a espontaneidade da presença, permitindo que o terapeuta conduza com segurança, profundidade e fluidez, enquanto se mantém aberto ao que emerge do campo do cliente, né? Então, campo nós vamos entender até este conhecimento como sendo a demanda, a narrativa, o estado dele emocional, mental, os seus sinais, né, as nuances que nós encontramos da linguagem do corpo do nosso cliente, da micro expressão ou as microexpressões do nosso cliente, certo? Vocês podem ver que um momento eu chamo de interagente, outro momento eu chamo de cliente, tenham analisando o que nós podemos estar utilizando, dependendo do meu posicionamento profissional, né, as técnicas que eu atuo, e nós não falamos pacientes, tá? Nós largamente também encontramos terapeutas da nossa área utilizando o termo paciente. E no começo, nos primeiros passos aqui da Uniflix, nós explicamos a nomenclatura, né, e por que nós utilizamos outra nomenclatura na nossa área, tá bom? Aí quem não viu, dá uma olhadinha lá. Então, nós vamos falar que essa estrutura viva, ela está amparada, né? Ela está assentada a partir de quatro pilares: a presença, a direção técnica, a flexibilidade e a leitura do campo. Esse é o primeiro momento, né, que eu vou estar fazendo a minha intervenção já terapêutica e, a priori, sempre analisando no primeiro momento, né? Então, a presença é a nossa capacidade de estar inteiro na sessão. Então, quando o terapeuta está inteiro na sessão, nós estamos falando que mentalmente ele está, o emocional dele está à disposição e presente, e óbvio, energeticamente nós estamos presente. Quando isso não está harmonioso, quando isso não traz segurança, o profissional não está centrado, o nosso cliente, ele percebe. Essa leitura, gente, ela é inata, ela é rápida, ela não tem com que você acredita, não acredita, sabe, não sabe, é automático, né?
Aí nós vamos entender também, diante da humanidade, da sobrevivência, desde os primórdios da civilização, nós vamos entender o porquê esse primeiro contato que nós temos com o outro, né? Outro humano, outro bicho, outro clima, outro tudo, né? Como é que nós precisamos, por questões de sobrevivência, perceber se ali à nossa frente nós estamos com alguma ameaça ou algum alerta que requer uma preparação do meu corpo, né? Então, por isso que é automático, né? Então, a direção técnica, saber onde está na sessão e para onde vai, né? Independente da fala do cliente. Percebam que não é rigidez, é ter uma estrutura que depois a terceira é flexibilidade, é que é reconhecer as mudanças de rota que nós precisamos fazer no atendimento, que nós vamos acompanhar o processo que está emergindo, né, sem perder o norte. Essa é a arte. A arte é essa. Né? Eu nem vou ser eternamente flexível o tempo todo na minha sessão, porque isso vai comprometer o resultado, mas também eu não vou deixar absolutamente aberto, né, sem essa estrutura que nós chamamos de direção técnica, tá? E a leitura de campo, neste primeiro momento, né, tanto de um lado quanto do outro, a diferença é que eu tecnicamente sei e possivelmente, né, nem sempre, porque a gente pode estar atendendo já um terapeuta também com essas habilidades técnicas, mas normalmente nós estamos com um leigo à nossa frente, mas ele tem a sensação, nós também temos, só que nós sabemos fazer um manejo técnico e fazer a intervenção exata quando necessário. Então, nesse primeiro momento, nesse quarto pilar, nós estamos falando de percepção das nuances. Então, nós vamos estar observando, né, o ritmo do nosso cliente, a emoção do nosso cliente, a resistência do nosso cliente, a linguagem não verbal e as narrativas repetitivas, tá? Então, esse é a primeira estrutura e é o meu comportamento à frente daquela pessoa que eu nunca vi na minha vida, não conheço, né? E vou estar me preparando numa estrutura, né, viva, que nós chamamos, porque não é, como eu disse, receitinha de bolo, né? Então, por que a estrutura viva? Ela é essencial, gente. Bom, vamos falar quando isso não acontece. Quando eu não tenho esse conhecimento, quando eu começo a atender a Labangu, como é que isso é percebido pelo nosso interagente? Bom, e sem essa estrutura, nós cometemos erros que são comuns de quem não conhece, né? Comuns de quem ainda não aprendeu, né? Sessão viva, né? Se essa sessão viva, ela começa a dar a sensação para o nosso interagente e para nós mesmos que é uma conversa solta. Quem nunca começa um atendimento, né, faz a primeira aproximação de apresentação, de boas-vindas, e a partir dali vira quase uma conversinha da mesinha do bar. Fica aquela coisa solta, sem muito pé nem cabeça, sobe, desce, muda, repete, e fica uma coisa meio patinando na história, né? E o cliente ele acaba se perdendo. O terapeuta parece um amigo e não um profissional. A percepção de insegurança, né? Quando o terapeuta não tem clareza interna, vamos traduzir isso, entenda-se que eu falei, uma estrutura viva, né? Uma direção técnica no meu atendimento. O cliente sente, abre aspas, algo estranho. E normalmente o pensamento que o cliente pode estar já desenvolvendo é: não sei se estou sendo realmente conduzido. Eu não sei se estou conversando com a profissional terapeuta, eu não sei se estou conversando com a minha mãe, com minha tia, com a minha amiga, com meu amigo. Tá esquisito, tá estranho, né? O processo acaba, obviamente, não avançando. A sessão fica superficial.
repetitiva, sem resultados concretos, né? O terapeuta vira dependência. Lembra? Conversamos algumas vezes sobre esse assunto. Óbvio, sem estrutura, o cliente não cria autonomia. Por quê? Porque não há uma progressão técnica. Ele já, esse quadro difuso do cliente, ele já conhece. É por isso que ele está à sua frente. Você que organiza. Quando não tem essa estrutura, ele está difuso, você está difusa e a sessão difusa, meio pastosa, sem os marcadores técnicos. Olha, você estava pensando assim, agora, final de sessão, está assim, porque a técnica tal, você tem uma estrutura. Ele vai identificar neste momento que, então quando eu estiver ansioso, se eu usar essa ferramenta X que eu já tive acesso na minha sessão, eu tenho este resultado. Portanto, esta ferramenta introjeta e faz parte da caixinha de ferramentas do nosso interagente. Quando isso não acontece, vira um bate-papo, vira uma coisa solta, e ele não sabe exatamente que marcador técnico, né, e o saber técnico que ele deve introjetar. Tá bom? Então, seguindo aí mais um pouquinho, a estrutura viva como recurso profissional. Quem domina a estrutura viva transmite autoridade terapêutica, segurança emocional, clareza, ritmo, profissionalismo, capacidade de condução, previsibilidade técnica que o cliente sente mesmo sem saber. Ele sabe que vai botar na caixinha de ferramenta dele, entendeu? Sempre algo que vai ajudá-lo em qualquer outro momento da sua angústia, das suas ansiedades, do seu estresse, da falta de habilidade na comunicação com o outro e tudo mais, né? Este é um dos grandes diferenciais entre um terapeuta comum e um terapeuta de alta performance. Certo? Então, percebam que nas trilhas nós estamos construindo a base da sua excelência. Vocês podem já começar a perceber que a excelência não necessariamente está somente na técnica que você aprendeu. A técnica que você aprendeu, ela é na intervenção, na aplicabilidade. E todo o resto que vai dar a estrutura da sua sessão de atendimento terapêutico, vem de tudo que nós estamos conversando, passo a passo, construindo uma base sólida para que o terapeuta possa ter diante do seu interagente uma postura profissional e, obviamente, com resultados esperados, né? Porque vamos combinar, né, gente? Não existe mais nada acho que a frustração é nível 6 quando você faz uma intervenção técnica e não, o teu cliente não senti nada, não mudou nada, não entendi nada e tal. E mesmo as técnicas, né, e talvez até principalmente as técnicas vibracionais. Eu me garanto que a manobra que eu faço vibracional, por exemplo, com a radiestesia radiônica, ela em si basta, né? Não é bem assim. Precisa da presença e a postura e a conduta e o direcionamento do profissional. Essa é a grande diferença, na verdade. Porque a técnica pela técnica, gente, é só aprender. Todo mundo sabe ler, todo mundo sabe, né? Pode estar treinando a técnica em si e é o mais do mesmo. Porque essa parte é fácil, é super fácil. Agora, interpretar, analisar, conduzir.
ter realmente o profissionalismo necessário de quem entende do que está falando, requer tudo isso que nós estamos conversando até essa segunda trilha, até o presente momento. Então, a estrutura viva, passo a passo, numa sessão que nós consideramos moderna. E ainda aguardem que nessa trilha eu ainda vou além e vou dar para vocês uma estrutura muito legal, tá? Que vai amarrar bastante o atendimento de vocês. Bom, a abertura é a fase de aterrissagem, nós chamamos. Qual é o nosso objetivo neste momento? Estabilizar o campo, acalmar o sistema e abrir espaço interno. Olha só a importância dessa aterrissagem. Ainda, ainda não é, entre aspas, a sessão em si, não é a aplicabilidade, ainda não é a aplicação da anamnese, nada disso. O objetivo é estabilizar o campo entre eu e tu nesse projeto terapêutico. Eu vou acalmar o sistema, o meu e do meu interagente, para que eu possa abrir um espaço interno, né? Eu possa entrar no terreno da subjetividade, né? Da confiança, da empatia, do acolhimento, e isso é construído. E é muito e fundamentalmente construído a partir da postura do profissional. Sabe aquele negócio, a primeira impressão é que fica? Fica. Então, nós vamos estar fazendo a intervenção de respiração breve, vamos estar checando o estado emocional de ambos, porque como nós trabalhamos com energia, obviamente, para eu ter esse canal aberto, né, essa abertura do campo, do espaço interno, eu preciso também conseguir uma ressonância. Eu preciso vibrar, né, de uma forma a facilitar esse canal. E nós conseguimos isso através de uma respiração, de condução de uma boa respiração, que é uma abertura deste campo. Eu preciso checar o estado emocional do meu interagente e o meu próprio, né? Porque se eu começar uma sessão com a técnica que eu aprendi, considerando que à minha frente está uma pessoa extremamente ansiosa, ou à minha frente está uma pessoa com um estado depressivo, de angústia, de estresse. Se eu começar, eu estou colocando os burros à frente da carroça. Ou a carroça à frente dos burros, né, gente? Sei lá como é que é isso. Pronto, é o contrário, tá certo. Então, o que acontece? A probabilidade de absorção da sessão, do entendimento e até do relaxamento e da condição ideal para receber uma informação, uma intervenção, fica extremamente prejudicado. Eu desconsidero que eu estou lidando com uma pessoa ansiosa. Não faço a intervenção para colocar o meu cliente num patamar aceitável para ele entender o que nós vamos fazer na sessão, né? Vocês podem imaginar a falta de resultado diante disso, né? Frase de acolhimento, intenção da sessão, né? Então, inovação atualizada. Nós podemos fazer um pequeno protocolo de regulação nervosa, aí tem a ver com a neurociência, que são 3 respirações longas, ativa, o nervo vago, como muitos devem já conhecer, regula o tônus vagal, né? Aumenta a receptividade cognitiva e emocional. Em alguns interagentes, nós podemos já propor a respiração inicialmente. Isso é muito importante, porque o nosso interagente, quando nós estamos com uma queixa principal, nós estamos, a narrativa, né? Necessita da cognitividade. Ele vai fazer uma narrativa, significa que aquele conteúdo,
né, está vindo do mental do nosso interagente. Poucas, raras vezes o corpo está presente, tá? O descompasso aconteceu, está acontecendo. Então, quando eu faço a respiração, proponho a respiração inicial e faço a abertura aí de regular o nervo vago, que tem que ver com o parasimpático, nós vamos ver, temos uma trilha de neurociência, eu vou explicar melhor, né? Quando eu proponho isso, eu já estou aumentando, né, a receptividade cognitiva emocional. Não é só cognitiva e não é só emocional, é cognitiva emocional. Quando isso não é possível, né, de eu ter no primeiro momento já a intervenção direta sobre a respiração, eu conduzo através, né, do espelho. Eu começo a mudar a minha respiração. Como é que a técnica funciona para quem não conhece? Bom, meu cliente vem contando a história dele. Ele tá, ele tá contando que ele sofre muito. A gente percebe que a respiração ali está comprometida e existe uma hiperventilação. Eu já percebo, por conta da hiperventilação, alguns sinais fisiológicos, a boca está começando a ficar mais esbranquiçada, ou eu tenho um cliente contando o caso com uma raiva absurda, ele começa a ficar vermelho e tudo mais, né? Naquele momento a gente não pode, vamos parar de fazer uma respiração, não vai funcionar, certo? Nem quem está no estado depressivo vai querer, naquele momento inicial, lembra? Nós estamos no iniciozinho, nem o ansioso e nem o raivoso. Eles estão tomados pelaquela emoção e para aquelas imagens que estão sendo produzidas no cérebro. Então, como é que a gente faz? A gente conduz. Como é que a gente faz? Quando nós vamos fazer o ritmo da respiração dele naquele momento. Primeiro, né? Se ele está respirando muito rápido, eu respiro rápido. Se ele está contando a história, eu faço uma escala menor, obviamente, tipo como se eu tivesse penalizada. Ele me contou uma coisa, eu, tipo assim, que eu estou concordando, é muito sofrimento. Quando os dois estiverem respirando na respiração dele, disfuncional, eu começo a mudar a minha. Se tudo deu certo nessa primeira conexão, quando eu for mudando a minha respiração, o cliente automaticamente começa a mudar a dele. Além de todos os benefícios que nós já sabemos sobre a respiração diafragmática e tal, tem ali para regular o nervo vago, que é uma condição para ter mais recepção o que está vindo, né? O que vai acontecer nos próximos passos dentro da sessão. Bom, a investigação, né, inteligente é uma exploração direcionada. Então, é a primeira metade da sessão, mais ou menos, mas não é uma conversa do bar, não é uma conversa solta para tudo e para nada, né? Então, nós vamos mapear, gente, o quê? Nós vamos observar, lembra? Já percebemos a respiração, já enquadramos nesse sentido que tipo de emoção naquele momento está sobressalente ou, de alguma forma está observável por nós. Então, eu vou começar a ver padrões no meu interagente, as emoções raiz, as narrativas repetitivas, as lacunas de consciência, os pontos de resistência, as motivações ocultas, os ganhos secundários, né? E nós temos algumas ferramentas mais atualizadas para conseguir mapear, que eu acabei de falar para vocês. Perguntas de precisão,
A microexpressões é uma delas, inconsistências na narrativa, principalmente quando é que a gente tem como é que é o alerta acontece no terapeuta em relação à inconsistência da narrativa. No primeiro momento, o que facilita para nós é o quê? A cronologia. Nós começamos a perceber que há algo estranho, não é porque é verdade que é mentira, porque para nós não importa, tá? É uma demanda. A cronologia começa a ficar comprometida na narrativa do nosso cliente, tá? Ou porque é incompatível com a narrativa, ou porque ele se perde na cronologia dos fatos, né? Aí possivelmente está impresso, na verdade, as imagens que ele fez do que aconteceu com ele, a forma que ele entendeu a ocorrência, né? Obviamente, mais uma vez, a linguagem corporal. A linguagem corporal, gente, a nossa avaliação inicial é desde que o nosso interagente abre a porta do consultório. A forma que ele vem andando, a forma que ele senta, na forma que ele se posiciona na cadeira, na forma que ele se mexe e tudo mais, é a primeira análise que eu faço. É a primeira, tá? Então, a inovação que nós sempre vamos estar trazendo é a técnica da fala diagnóstica. Em outros saberes, a gente vai falar, né, de uma escuta ativa, que seria o cliente fala para nós, mas o terapeuta escuta a estrutura do discurso. Veja, por isso que a diferença de um bate-papo, de tal e tal, né? Nós vamos estar observando, óbvio, a história do nosso cliente, a narrativa mesmo, factual, imaginário ou não, mas neste momento da sessão, eu estou analisando a estrutura do discurso, que tem a ver com tudo isso que eu falei anteriormente. Se nessa estrutura tem repetição, tem padrão, tem ganhos secundários, se tem pontos de resistência, tudo isso eu não estou falando do conteúdo que ele está me trazendo. Eu estou fazendo uma estrutura do discurso dele, porque é um facilitador para escolhas de técnicas. Ai, Lucila, mas eu não aprendi nada disso. Eu aplico uma mesa radiônica, radestésica, eu sou terapeuta floral, eu preciso de tudo isso, porque parece, Lucila, que tudo que você está falando tem a ver com a psicoterapia, com a psicologia, com a psicanálise, né, com a parte de neurociência, é ligada mais para a emoção, mental. E é mesmo. O que eu estou procurando transmitir para vocês é de uma forma um pouco mais simples para você, que não é formado nessa área, introduzir no seu protocolo este conhecimento e poder aplicar. Aí, se você me perguntar, mas qual é a sua opinião em relação a um terapeuta holístico que nunca estudou essas ferramentas, ou não se interessou pelo psiquismo, pelo aparelho psíquico, por tudo que está a psicossomática e tudo mais. Eu acho que falta esse conhecimento para esse profissional, independente da técnica que ele aplica. Independente. Em qualquer conhecimento da saúde, qualquer formação. Nós vamos ter ali em universidades, em faculdades, em pós e tudo, sempre módulos de psicologia. Sempre, sempre. É um conhecimento importante para esses profissionais. Para nós que trabalhamos com o holismo, com a holística, com a visão holística, eu preciso continuar.
dizendo o quanto é importante, porque se eu trabalho em campos físico, mental, emocional, espiritual, como eu deixo isto de fora? Ah, mas Lucila, sabe por quê? Porque a minha ferramenta, quando eu utilizo, já mexe com tudo isso. Já regula tudo, deixa tudo ótimo. Não preciso saber o que eu estou fazendo. Eu sei que aquela ferramenta tal vai harmonizar os campos todos ao mesmo tempo. Então tá. Então, tudo bem. Tá tudo bem. Bom, bom, vamos lá começar aqui. Agora ficou pulando um monte de letrinha aqui, né? Então, a identificação do núcleo do caso, o coração da sessão, é onde a estrutura viva se revela, quando o interagente, o terapeuta tem, né? Quando ele domina, né? O terapeuta identifica o que realmente está por trás. Como eu já falei no slide anterior, é a crença raiz, a emoção nuclear, a história fundante, o conflito interno, padrão transgeracional, tensão corporal, dissociação emocional. Sem essas etapas, gente, a terapia ou ela patina ou ela é superficial. Ou você consegue regular um campo naquele momento, passa 15 minutos, o interagente saiu do seu consultório, né? Ele já desequilibrou na esquina. Na esquina ele já ficou com uma raiva, fecharam o carro dele, ele bateu o dedão do pé, ele recebeu um telefonema que o banco está dizendo que ele está devendo, acabou. É, entenda o que eu vou falar agora. É praticamente uma atuação novalgina. Profissionalmente falando, é um paracetamol. Vai funcionar? Vai funcionar. Foi na causa? Não foi. Vai perpetuar a mudança? Não vai. Não vai. Não vai. Essa é a realidade. Bonita ou feia, acreditando ou não, não vai. E o pior, o cliente vai perceber isso. E esse é um dos motivos pelos quais ele pode ter, mesmo de uma forma errônea, dizendo: olha, tudo bem, foi maravilhoso, me senti super bem, tá tudo ótimo, tal e tal, mas depois de 3 dias voltou minha sensação, minha angústia, minha dor, a minha falta, não sei o quê, porque não dá, não dá, sem profundidade, não dá. Você, profissional, pode acreditar que seja diferente. O mercado vai julgar se você realmente está fazendo um bom trabalho. E fazer um bom trabalho, gente, é tecnicamente ter conhecimento. Na nossa área holística, o mais largo de conhecimento possível nós temos que ter. Intervenção direcionada, ação terapêutica, né? Vamos lá. Nós podemos utilizar para aprofundar, conseguir fazer uma anamnese bacana, trazer uma aplicabilidade, né, importante na área do comportamento, na área das emoções, eu posso estar falando de algumas, né? A programação neurolinguística é uma delas, uma regressão leve, né? É uma delas, ressignificação, a visualização guiada, o diálogo interno, técnica somática, resgate de partes, ancoragem emocional, reestruturação narrativa, né? São saberes 100% aplicáveis, não é difícil de aprender e fará total diferença no seu atendimento se você não tem essas técnicas, né? Então, a estrutura viva permite trocar a técnica caso o campo mude. Veja,
Eu tenho a narrativa, eu tenho uma estrutura viva, eu estou seguindo passo a passo a minha estrutura, estou com flexibilidade para receber a demanda e a mudança de rota do meu interagente. A mudança de rota, gente, não é só a narrativa. Ele estava falando da mãe, de repente ele pulou para a tia. Não é disso que se trata, tá? Quando a gente tem a direção técnica, é quando eu percebo essa mudança de rota, o que está provocando dentro do contexto que o meu cliente está apresentando, e por ter esse conhecimento, eu faço uma intervenção de troca de técnica. A mais do que, Lucila, adequada. Eu só sei que uma técnica é adequada se ela é melhor do que a outra que eu estava utilizando na sessão, se eu souber isso tudo. Porque senão fica tudo muito, não deu isso, gente, vamos tentar aquilo então. O cristal rosa não deu coisa, então lá tem o rosa, tem o verde, tem o amarelo, tem um monte de cor de cristal, vamos trocando, até um dar certo. Atendimento terapêutico, holístico, não é roleta russa. Se bem faz, mal não faz, também isso está errado. Não é assim. Então, não se pautem nisso. Que vocês estão dentro de uma profissão, com uma aplicação, que se bem não faz, mal não faz também. Isso deixa você num lugar confortável, né? Vamos dizer assim, porém, com baixíssimos resultados, e isso influi na sua postura e na sua autoridade, profissional. Então, não pense, porque, primeiro, é uma inverdade, né? Não é disso que se trata. As práticas naturais de saúde, né? Não é isso que nós estamos atuando como matéria-prima. Sim, tem contraindicações, né? Continuando ali, consolidação, que é o selamento terapêutico, etapa fundamental e muitos terapeutas não fazem. Aqui você fecha o campo. Você não abriu o campo, gente, através da respiração ou de uma meditação guiada. O que você fez? Não interessa. Significa que para você entrar no campo do seu interagente, para você estar pisando no terreno desconhecido da mente dele, do corpo dele, de tudo que ele representa como organismo vivo, você abriu um campo. Agora nós temos que, você reorganizou, né? Tudo deu certo, tal. Você tem que fechar, porque campo aberto, né? É complicadíssimo, lembra? O resultado contrário vai vir mais rápido ainda do que na esquina. Você deixou o teu interagente extremamente vulnerável, né? Então, nós vamos incluir uma síntese de consciência, nomeação do avanço, direcionamento prático, recomendação de exercício pós-sessão. Sem consolidar o cliente solto, ele pensa, a sessão foi até legal, ela é ótima, Lucila, tá? Mas eu não sei se mudou alguma coisa, não. Porque faltou o selamento. Faltou você estar fechando o campo que você abriu, certo? E vamos entender o campo de uma forma bem ampla, tá? Neste momento. Seguindo aí mais um pouco, então, exemplos que acontece sem estrutura viva, né? Cliente reclama que só conversou, isso destrói a percepção profissional. Você foi lá na terapeuta holística, como é que foi? Ela me deu umas gotinhas lá de florais, não sei o quê, tal. Ou ela aplicou lá uma cromoterapia, foi bacana, na hora foi bem legal, né? A gente conversou um pouquinho, ela contou um pouquinho dela, contei um pouquinho, foi legal. É clássico do não fechamento, selamento de uma sessão e a condução de uma estrutura viva, uma estrutura de direcionamento técnico, tá? O cliente não percebe evolução, ele começa a questionar o processo.
Ah, Luciana, mas eu tenho uma técnica que é aquela lá é pai bola. É uma vez só, não vejo mais a cara do cliente. É ali, pronto, eu aplico tal e tudo bem. Tudo bem também. Pode ser assim. A gente pode ter clientes dessa forma, né? É a diferença por exemplo, profissionais de tarô, por exemplo. Vamos falar que eu acho que o tarô, vocês vão entender bastante a explicação agora. Profissional tarólogo, né? Ou terapeuta em tarô. Nós vamos ter, como nós sabemos, no mínimo duas formas de fazer intervenção com o tarô. Uma é adivinhatória, né? É aquela a forma de utilizar o tarô para adivinhações, para futuros e tal e tal. E tem a outra forma, que é a utilização do tarô conduzindo, né, através dos arquétipos, ou com conhecimento de Jung, enfim, aonde você trabalha terapeuticamente com o tarô que requer algumas sessões, até porque nós estamos falando da jornada do herói, o caminhar, né, nas cartas. Então, com este olhar e outros tantos, você pode trabalhar com tarô nessas duas versões. Se você trabalha na versão primeira somente, que já está ótimo, né? Ter somente uma sessão de atendimento condiz com a ferramenta. A pessoa quer saber se vai casar, quando é que vai chegar o loiro moreno alto, bonito e sensual, vai querer se a casa vai vender, se o marido vai morrer, se ela vai viajar para não sei para onde, se o trabalho vai dar certo. Ela quer prever o futuro. Você se propõe a isso através do seu conhecimento. Perfeito? Tem nada de ruim, não tem nada de menos do que nada. É uma ferramenta congruente para o que o seu cliente te procurou. Show de bola. Agora, se você usa o tarô também ou somente da parte terapêutica, ele é o condutor da sua sessão, aí também condiz com o tarô, é verdade? E requer mais do que uma sessão, tá? É mais ou menos isso. É em todas as técnicas que você detém conhecimento e seu protocolo, você entender, né, se elas são compatíveis com a sua posição profissional, a sua conduta, a sua postura e o que o seu interagente necessita. Então, o cliente muda de assunto constantemente e o terapeuta segue sem perceber perda de direção. Significa o quê? Que você está navegando na alucinação dele. Ele pode falar o que quiser e você não pode perder em que momento da sessão você está e para onde você já determinou que tem que ir. Então, você tem que perceber e conduzir novamente o seu interagente para o resultado que está na estrutura da sessão, tá? Então, porque senão você se perde, ele se perde, e aí vira novamente conversinha de bar. Sessão termina no meio de uma emoção sem acolhimento. O cliente sai pior do que entrou. Lembra do selamento? Eu abri um campo, apliquei e depois, mesmo meu cliente em uma condição claramente emocional desequilibrada, eu, ó, terminou a sessão, ou eu, porque eu não tenho mais outra técnica, então termine rápido, né? E vá para casa cuidar dos seus coisados, porque agora aqui acabou. Então, você está me dizendo que o seu cliente, ele saiu pior do que ele entrou, né? Então, isso significa que não foi feito o fechamento de campo, não foi feita a manobra necessária para colocar o seu interagente num bom lugar quando ele abrir a porta do consultório e for para a casa dele, tá?
A terapia, mais uma vez, gente, vira dependência ou fuga, né? Sem estrutura não há autonomia para ambos. Primeiro é o projeto terapêutico de duas pessoas, tá? No mínimo, né? Então, quando a gente fala que não tem autonomia, quando nós, terapeutas, somos inseguros, temos baixo entendimento da técnica que eu digo que eu aplico, meu protocolo ele é reduzido, ele é limitado, tudo, ele não me traz autoridade e nem autonomia, e nem ao meu cliente, que eu não consigo transmitir para ele a ferramenta para ele utilizar, quando necessário, lá na frente, na vidinha dele. Então, porque não tem. Não tem na minha caixa de ferramenta, não tem na dele. Ele está, afinal de contas, à minha frente para isso, né? Não é para melhorar, como eu falei, que é o nosso profissional aspirina, né? A impressão profissional. O que o cliente sente quando você domina a estrutura viva, gente? O meu terapeuta sabe o que está falando. Eu me sinto seguro aqui, lá no consultório do meu terapeuta, sempre saio com clareza, meu processo está andando, estou evoluindo de verdade, né? Essa percepção deste nosso atendimento com esta estrutura vai trazer para nós autoridade, credibilidade, fidelidade e mais a indicação orgânica. Esse nosso interagente, que já sabe que está lidando com um excelente profissional, vai começar. Você pode atender a minha tia? Eu tenho um amigo do trabalho, está precisando de uma terapeuta. Você tem na agenda o seu horário? Ele começa a ser um boca a boca, a indicar você para outras pessoas, né? Que acaba sendo um natural. Nós fazemos isso, indicamos bons médicos, indicamos bons cabeleireiros, nós indicamos boas manicures, nós indicamos bons advogados. Nós não fazemos isso boca a boca. Lu, você conhece alguém que faz? Conheço, olha aqui, fulano. É esse lugar de indicação que nós pretendemos ocupar, né? Mas não adianta ocupar porque na rede social está bombando com 150 mil seguidores. Não, não, não. Não funciona dessa forma a indicação. Até muitos fazem isso, né? Por questões de quanto tem na rede, é porque você é uma pessoa bem-sucedida e tem altos resultados. Nós já sabemos que não é isso que funciona, né, gente? A gente já conhece, né? Todo mundo aqui é grandinho, todo mundo aqui é adulto, sabe, né? Como desenvolver a sua estrutura viva, práticas obrigatórias. Primeiro, estudo contínuo. Você entrou na área da saúde, do bem-estar, da manutenção e prevenção da saúde da sociedade, né? É uma área que avança diariamente nas melhores práticas, nas comprovações, em tudo mais. Então, é estudo contínuo. Só todo santo dia, tá? Só todo santo dia. Supervisão periódica, já conversamos sobre isso, e eu quero acreditar que por você estar na trilha aqui, dentro da Uniflix, você já tem essa intenção, né? Você já está procurando uma ferramenta que, em alguma medida, está tendo o ingrediente de supervisão, né? Ah, não é uma supervisão individual, eu não tenho uma terapeuta que me atende, ok. Mas eu entrei na Uniflix ou em qualquer outro sistema com essa estrutura, né? E eu percebo que eu estou tendo insights, eu tenho condição de mandar um e-mail, um comentário, vai ter aula em tempo real, eu vou tirar minhas dúvidas com os profissionais que estão mais a tempos dentro da profissão, eu vou discutir casos mais complexos. É uma supervisão.
né? É uma supervisão, que é diferente de uma mentoria, né? Mas, enfim, meditação, alinhamento pré-sessão. Lembra? Nós precisamos estar preparados antes do atendimento, seja no horário que eu estabeleci, né, dos meus ciclos lá ultradianos, seja porque eu tenho dois empregos, então eu trabalho na parte da manhã, independente da forma que você se propõe a atendimento presencial ou online, né? Você precisa se preparar, né? Então, normalmente a gente faz respiração, meditação, ahn, visualizações, seja através da cromoterapia, de outras imagens, de símbolos, de radiônicos, de reiki, não importa. Faz o alinhamento, se prepara para honrar aquele ser que está à sua frente, se proteger e honrar, né? Organização pós-sessão. É aconselhável uma síntese de cada cliente. Mais do que isso, todo cliente, todo atendimento seu, você deve comprar aquelas pastas individuais, pode ser aquela normal, comunzinha, tá? E colocar todo o atendimento ali. Anamnese, se houve algum tipo de contrato de permissão para pré-adolescentes e crianças que os pais precisam assinar, seja toda a estrutura da sessão e a aplicação do método que você fez, né? Então, registrar, deixar na pasta, etiquetado com o nome, tudo certinho, que em outras áreas nós vamos chamar de prontuário, né? Tem uma importância. Primeiro, você está sempre visitando ali, vendo o processo, colocando, né, as indicações que você vai seguir nas próximas sessões, ok? Mas é mais do que isso, gente. É mais do que isso. Esse material é do direito do interagente, legalmente falando. Legalmente falando, se eu pedir o meu prontuário no hospital, é obrigação do hospital me conceder o meu prontuário. Seja para eu mostrar para outro profissional, seja até para a justiça, caso tenha acontecido alguma coisa. Então, deixe sempre preparado o material da sua intervenção, as técnicas utilizadas, os documentos, caso tudo certinho do seu interagente. E nesse mesmo bloco, né, de ficha do seu interagente, coloque a síntese de cada um deles, tá? A anamnese ali incluída, tudo ali fica incluído, tá bom? Então, terminando nossa aula longuíssima hoje, né? Aqui eu acho que eu já falei sobre essa intervenção, né? Eu já li, inclusive. Porque eu voltei, gente. Eu tô na 14 aqui, ó. Acho que terminou, não. Agora é o último. Conclusão. A estrutura viva como assinatura profissional. Entenda tudo que nós conversamos hoje, como você construindo a sua assinatura profissional. A sua assinatura é diferente da minha. E quando eu falsifico uma assinatura, né, pode ser bem parecida, mas uma hora a casa cai. Então, trate este conhecimento como você montando a sua estrutura para ter a sua assinatura profissional. É disso que se trata. O seu protocolo ou os seus protocolos. A estrutura viva é o que diferencia, prestem atenção. Um terapeuta que atende de um terapeuta que transforma. É o que cria resultados contínuos, sessões profundas e evolução real. Real é na vera, gente, é ali, né? A gente não pode achar que é menos do que isso. Abre aspas. O cliente pode até não saber explicar, mas ele sente quando está nas mãos
de um terapeuta estruturado e presente. Então, essa é a frase final da nossa primeira aula da segunda trilha da Uniflix. Fiquem ligados nessa trilha, porque vai vir coisa bem boa para vocês, tá bom? Então, até a próxima.